Dona Amélia Santos, 52 anos, 3 filhos para alimentar e nenhum teto sobre a cabeça, encontrou abrigo num trailer enferrujado que todos na vila diziam estar amaldiçoado. Mas o que ela descobriu, escondido entre aquelas paredes de metal, mudou não apenas o seu destino, mas o de toda a sua família. Você consegue imaginar o desespero de uma mulher que trabalhou a vida inteira ao lado do marido, criou 3 filhos com dignidade e, de repente, se vê na estrada com tudo o que possui dentro de 2 malas velhas de couro. Parece coisa de filme, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais em 1937. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que Dona Amélia encontrou naquele trailer abandonado não era apenas abrigo, era um mistério de décadas que guardava a chave para um recomeço que ela jamais sonhe, ou ser possível na sua idade. E a reviravolta que aconteceu quando o dono daquele trailer apareceu vai te deixar sem palavras. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão. Chegando a 1937, o Brasil vivia sob o governo de Getúlio Vargas e o interior de Minas Gerais parecia estar a um século de distância da capital federal, na pequena vila de Santa Cruz do Ribeirão, encravada entre morros cobertos de Mata Atlântica e cafezais, que se estendiam até onde a vista alcançava. O tempo caminhava devagar, como uma carroça velha subindo ladeira. A vida ali era governada por 3 forças: a terra, a igreja e os coronéis. As mulheres viviam à sombra dos maridos, dos pais ou dos irmãos. Uma viúva sem homem para protegê-la era como uma ovelha perdida em terra de lobos. Mas ainda se já tivesse passado dos 50, quando a sociedade considerava que sua utilidade se resumia a cuidar de netos e rezar o terço na igreja de Nossa Senhora da Conceição, a economia girava em torno das fazendas de café. Coronéis como Genuíno Barbosa da Fonseca controlavam não apenas as terras, mas também as vidas de dos que dependiam delas para sobreviver. Não havia leis que um homem poderoso não pudesse dobrar. Não havia direito que não pudesse ser ignorado quando convinha aos donos do poder. As estradas de terra batida cortavam a paisagem vermelha e uma viagem de carroça até a cidade mais próxima podia levar 2 dias inteiros. Quando chovia, o barro engolia as rodas até o eixo. Quando fazia sol, a poeira subia em nuvens que grudavam na pele suada dos tropeiros. As notícias chegavam com semanas de atraso, trazidas por viajantes ou pelo padre, que visitava as capelas do interior a cada mês. Santa Cruz do Ribeirão tinha uma praça central, onde ficavam a igreja, o armazém do seu Tabaias, a venda do Zé Ferreira e meia dúzia de casas de taipa com telhado de sapé. Ao redor, espalhadas pelas colinas, ficavam as propriedades maiores, fazendas com casarões de 3, 4 quartos, varandas largas, onde os homens fumavam cachimbo enquanto discutiam o preço do café e a safra que vinha. Para as mulheres, sobrava o trabalho sem fim: lavar roupa no riacho, cozinhar no fogão a lenha, costurar à luz de lamparina, cuidar da horta, das galinhas, dos porcos e obedecer, sempre obedecer. Primeiro ao pai, depois ao marido, por fim aos filhos homens. Quando estes cresciam e assumiam o papel de chefes da família, era nesse mundo que Dona Amélia Santos havia construído sua vida, e era nesse mesmo mundo que ela agora via tudo desmoronar. Amélia tinha 52 anos e cada um deles estava marcado no seu rosto de traços ainda bonitos, mas endurecidos pelo sol e pelo trabalho. Os cabelos, que já foram negros como asa de corvo, agora mostravam fios brancos abundantes que ela prendia num coque apertado na nuca. As mãos, calejadas e fortes, contavam a história de décadas lavando roupa, plantando, colhendo, cozinhando. Ela não era alta, mas tinha porte ereto, uma postura que seu falecido marido, João Pedro Santos, sempre dizia que revelava a dignidade de. E quem nunca se curvou para ninguém além de Deus. Os olhos castanhos fundos guardavam uma tristeza que parecia ter se instalado ali para sempre, desde o dia em que enterrou o marido, se meses atrás. João Pedro tinha morrido de febre subitamente, num domingo de manhã,
Na quinta-feira estava trabalhando normalmente na propriedade que administravam para o Coronel Genuíno. No sábado, começou a tremer de frio, mesmo debaixo de 3 cobertores. No domingo, antes do sol nascer, já estava frio e duro na cama de casal que dividiam havia 34 anos. Amélia tinha 3 filhos. Joaquim, mais velho, com 28 anos, havia saído de casa aos 18 para tentar a vida em São Paulo e nunca mais deu notícias. Maria Adelaide, a do meio, com 25 anos, tinha casado com um tropeiro e morava a 3 dias de viagem dali, numa vila ainda menor que Santa Cruz. E tinha Pedro, o caçula, com 19 anos, que trabalhava como peão numa fazenda a 2 léguas de distância e só visitava a M. Uma vez por mês. Quando João Pedro morreu, Amélia descobriu que a casa onde moravam pertencia ao Coronel Genuíno. O marido nunca havia mencionado isso. Ela sempre imaginou que aquela casinha modesta de 3 cômodos com paredes de adobe e telhado de telha fosse deles. 34 anos ali, 34 anos plantando a horta, cuidando das galinhas, fazendo daquela casa um lar. 2 semanas após o enterro, o capataz do coronel bateu a porta. Dona Amélia, disse o mano, tirando o chapéu, mas mantendo o tom áspero de quem estava ali a trabalho. Não, para cortesias. O coronel mandou avisar que precisa da casa. Tem um novo administrador chegando semana que vem com a família. Amélia sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Mas eu moro aqui há mais de 30 anos. Ela conseguiu dizer. Voz saindo trêmula. Meu marido trabalhou pro coronel desde moço. Eu não tenho para onde ir. Sinto muito, dona. Ordens são ordens. A senhora tem até o fim do mês para desocupar. E foi embora, deixando Amélia parada na soleira da porta, olhando para o quintal onde tinha pés de jabuticaba que ela mesma plantara, onde as galinhas ciscavam, onde a vida inteira dela estava enraizada. Ela tentou falar com o Coronel Genuíno. Foi até a fazenda dele, uma propriedade imensa com um casarão colonial de 2 andares, varandas com balaustradas trabalhadas, jardins cuidados por 3 jardineiros. Foi barra. Dá na porteira pelo guarda. O coronel não recebe. Senhora marcada, disse o homem, a espingarda atravessada no peito. Por favor, é só 5 minutos, é sobre a casa. Já sei do assunto. A senhora pode ir procurando outro lugar. O coronel foi claro. Precisa da casa pro administrador novo. Amélia voltou para casa com as pernas bambas, o coração apertado. Escreveu para Maria Adelaide, mas sabia que a filha mal conseguia sustentar os próprios 4 filhos pequenos. Não havia como abrigá-la. Também mandou o recado para Pedro através de um tropeiro, mas o filho respondeu que dormia num barraco coletivo com outros 10 peões. Não tinha condições de levá-la. Foi ao padre da vila, padre Justino, um homem de 60 e tantos anos que ela conhecia havia décadas. Mas o padre, o senhor não pode falar com o coronel, pedir para ele me dar mais tempo ou deixar eu ficar num cantinho da propriedade? Eu trabalho, eu sirvo, eu faço o que for preciso. Padre Justino balançou a cabeça, os olhos cheios de pena, mas vazios de solução. Filha, eu já tentei. O Coronel Genuíno é um homem difícil. Quando decide algo, não volta atrás. Tem algum parente que possa acolher você e as crianças? As crianças são crescidas, padre. Estão pelo mundo. Sou só eu mesmo. Vou rezar por você. Amélia, vou pedir a Nosso Senhor que abra um caminho, mas orações não pagavam aluguel. E Amélia não tinha dinheiro para alugar coisa alguma. João Pedro deixou apenas 20 mil réis guardados numa lata velha de biscoito, o que daria para comprar comida por talvez 2 meses, se ela fosse muito econômica. O fim do mês chegou como um carrasco impiedoso. Na última manhã, Amélia empacotou suas coisas em 2 malas de couro que já tinham visto dias melhores, roupas, alguns pratos, panas, cobertores, a Bíblia da família, uma foto amarelada do casamento, as cartas que João Pedro tinha mandado quando foi trabalhar na construção da estrada de ferro anos atrás. Fechou a porta da casa pela última vez, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse iria desmoronar ali mesmo. 52 anos de idade, viúva, sem casa, sem família por perto, sem dinheiro, caminhou pela estrada de terra,
que saía da propriedade do coronel, as 2 malas pesando nos braços, o sol de março queimando a nuca. Não sabia para onde ir, apenas sabia que precisava sair dali. Passou pela vila. Algumas mulheres a observaram das janelas, os olhos cheios daquela mistura de pena e alívio. Pena dela, alívio de que não eram elas naquela situação. Ninguém ofereceu ajuda, ninguém abriu a porta. Em tempos difíceis, cada um que dava dos seus, e Amélia não era mais dos seus de ninguém. Seguiu pela estrada principal, sem rumo certo. Os pés doíam dentro das botinas velhas, as mãos ardiam com o peso das malas. O sol estava no pino quando ela avistou, saindo da estrada principal, uma trilha estreita que entrava mata dentro. Não sabia por seguir por ali, talvez instinto, talvez desespero, talvez a mão de Di asguiando seus passos, como o padre Justino diria. A trilha serpentava entre árvores altas, o chão coberto de folhas secas, o ar era mais fresco ali, úmido, com cheiro de terra e mus. Amélia andou por quase meia hora, até que a mata se abriu numa pequena clareira e foi ali que ela viu um trailer. Não era como os trailers modernos que viriam décadas depois, era uma estrutura improvisada. Uma espécie de barraca grande montada sobre rodas de carroça, com paredes de madeira e metal enferrujado. Devia ter uns 5 metros de comprimento por 2 de largura. As rodas estavam afundadas na terra, cobertas de mato. O teto tinha buracos. Uma das portas pendia torta nas dobradiças. Parecia abandonado havia anos. Amélia se aproximou devagar, o coração batendo forte. Tinha algo de sinistro naquele lugar, algo que fazia os pelos do braço se arrepiarem, mas tinha também algo de providencial, um abrigo. Ela empurrou a porta torta, as dobradiças guincharam. O interior estava escuro. Cheirava a mofo, a terra, a coisa fechada há muito tempo. Amélia deixou as malas do lado de fora e entrou. Havia uma janelinha de cada lado, mas estavam cobertas de teias de aranha e sujeira. Mal deixavam a luz passar. No fundo, havia algo que um dia tinha sido uma cama, apenas uma estrutura de madeira com algumas tábuas. No canto, uma mesinha pequena e uma cadeira quebrada. E lixo, lixo, folhas secas que tinham entrado pelos buracos do teto, galhos, fezes de animais, mas era um teto, 4 paredes, um lugar para dormir. Amélia saiu, deu a volta no trailer, examinou. A estrutura parecia sólida, apesar da ferrugem e do abandono. Se ela limpasse, tapasse os buracos, consertasse a porta, talvez conseguisse ficar ali, até descobrir o que fazer da vida. Ela não pensou. Não tinha escolha mesmo. Passou o resto da tarde limpando, varreu as folhas, tirou as teias de aranha, esfregou o chão de madeira com um pano molhado na água do riacho que corria perto. Dali, arrancou o mato que crescia ao redor do trailer, juntou galhos secos para fazer uma fogueira. Quando a noite caiu, Amélia tinha transformado aquele caixote abandonado em algo que se parecia remotame. Indicou um lugar habitável. Ela estendeu um cobertor velho sobre a estrutura de madeira que servia de cama, fez uma fogueira do lado de fora, esquentou o feijão que tinha trazido numa pê. A Nelinha comeu sozinha, sentada numa pedra, olhando o fogo dançar. O silêncio da mata era absoluto, apenas quebrado pelo canto de grilos e o farfalhar de folhas. Acima, através da copa das árvores, ela via estrelas. E foi ali, naquela primeira noite, no trailer abandonado, que Amélia chorou todas as lágrimas que tinha segurado desde a morte de João Pedro. Chorou pela vida que teve, chorou pela vida que perdeu. Chorou pela solidão, pelo medo, pela incerteza. Mas quando as lágrimas secaram e ela deitou naquela cama improvisada, coberta por um cobertor fino que mal protegia do frio da noite, uma coisa estranha aconteceu, uma sensação de alívio, pequena, quase imperceptível, mas estava ali pela primeira vez em meses. Ninguém estava olhando para ela com pena, ninguém estava julgando, ninguém estava dizendo o que ela devia fazer. Estava sozinha, sim, mas estava livre. E foi com esse pensamento que ela dormiu. Amélia acordou, com o sol entrando pelos buracos do teto, desenhando círculos de luz no chão de madeira. O corpo doía, a cama improvisada não tinha colchão, apenas tábuas duras.
As tais pareciam feitas de vidro quebrado. Ela se levantou devagar, gemendo baixinho. 52 anos eram 52 anos. O corpo não mentia a idade. Saiu do trailer e foi até o riacho, que corria a uns 20 metros de ali. A água era limpa, gelada. Ela lavou o rosto, bebeu um pouco na concha das mãos, molhou a nuca. O frio espantou o torpor da noite mal dormida. Precisava de comida, precisava de um modo de sobreviver. Os 20 mil réis que tinha não durariam para sempre. Amélia lembrou que havia passado por uma pequena propriedade na estrada antes de entrar na trilha que levava ao trailer. Talvez pudesse oferecer isso, lavar roupa, cozinhar, limpar, qualquer coisa. Ela arrumou os cabelos, prendendo-os no coque, vestiu o vestido menos rasgado que tinha, um de tinta azul desbotado, calçou as botinas e voltou à trilha. A caminhada até a estrada levou meia hora dali, mais 15 minutos até a propriedade que ela tinha visto no dia anterior. Era uma casa simples, de madeira, com um puxado lateral, que devia servir de cozinha. No quintal, galinhas ciscavam. Havia uma horta nos fundos e, mais longe, ela havia um pequeno pasto com 3 vacas. Amélia bateu palmas na porteira, como era costume. A roça de casa demorou um pouco, mas uma mulher apareceu na porta. Era mais nova que Amélia, talvez 40 e poucos anos, com o rosto redondo e olhos desconfiados. Bom dia, disse Amélia tentando sorrir. Meu nome é Amélia Santos. Estou morando ali na mata e vim perguntar se a senhora não precisa de ajuda com algum serviço. Sei lavar roupa, cozinhar, limpar. Aceito até comida como pagamento. Ela examinou da cabeça aos pés, notando o vestido surrado, as botinas gastas, os cabelos com fios brancos. Não preciso de nada não, disse ela seca. Meu marido não gosta de estranho por aqui, entendo, mas se por acaso não vou precisar, pode ir. E fechou a porta. Amélia ficou ali parada por um momento, a humilhação queimando nas bochechas. Depois voltou para a estrada, tentou mais 2 propriedades naquela manhã. Nas 2 foi recebida com a mesma frieza, a mesma desconfiança. Uma mulher sozinha, sem marido, morando na mata. Aquilo tinha cheiro de problema. Gente de bem não queria esse tipo de coisa por perto. Na terceira casa, um homem de uns 50 anos com barba grisalha e olhos duros foi mais direto. Eu sei quem é você. A viúva do João Pedro que ficou sem casa. O pessoal na vila comentou. Sim, senhor, estou procurando trabalho, qualquer coisa. Olha aqui. Ele interrompeu a voz áspera. Não quero mulher rodada rondando minha propriedade. Minha esposa não ia agir. Ostar, procura teu caminho em outro lugar. Mulher rodada. As palavras acertaram Amélia como um tapa na cara. Ela voltou para o trailer de mãos vazias, o estômago roncando de fome. Tinha comido apenas um pedaço de pão pela manhã, guardando o resto para durar mais tempo. Passou o dia limpando mais o trailer, tentando tapar os buracos do teto com pedaços de lata que achou jogados por ali. Juntou mais lenha. Tentou não pensar na fome, no medo, na solidão. Quando a noite caiu, ela fez uma sopa rala de água e um punhado de feijão. Comeu devagar, fazendo cada colherada durar. Depois ficou senta, perto da fogueira, olhando as chamas. Foi quando ouviu o barulho, um rangido vindo de dentro do trailer. A Amélia congelou, o coração disparou. Outro rangido, como se alguém estivesse pisando nas tábuas do chão. Ela se levantou devagar, pegou um pedaço de pau que estava perto da fogueira, aproximou-se do trailer, as pernas tremendo. Tem alguém aí? Perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Silêncio. Ela empurrou a porta. O interior estava escuro. A luz da fogueira não chegava lá dentro. Se tem alguém aí, é melhor sair. Eu tenho um pau e não tenho medo de usar nada. A Amélia entrou, os olhos tentando se acostumar com a escuridão. Não havia ninguém, apenas as sombras dançando nas paredes de metal. Devia ter sido o vento ou algum bicho pequeno que tinha ficado escondido em algum buraco. Ela voltou para fora, o coração ainda batendo rápido, mas naquela noite, deitada na cama dura, Amélia teve certeza de que tinha ouvido passos humanos.
e pela primeira vez, desde que chegou ali, ela sentiu medo de. Verdade, os dias se arrastavam devagar, como lesmas no sol. Amélia estabeleceu uma rotina para não enlouquecer. Acordava com o sol e o riacho lavar-se e buscar água. Depois tentava encontrar comida, raízes, frutas do mato. Às vezes pegava um peixe pequeno com uma armadilha tosca que improvisou com galhos e cipó. Passava a orei. Todo dia melhorando o trailer, tapando buracos, limpando, tentando deixar aquele espaço minúsculo menos miserável. À noite, acendia a fogueira e ficava ali olhando as chamas, pensando na vida. Em João Pedro, nos filhos que estavam longe, no que tinha dado errado, no que ainda podia dar certo. Uma semana se passou, depois 2. O dinheiro que tinha estava acabando. Ela usou um pouco para comprar sal, fósforos, um pedaço de sabão na venda mais próxima, a 6 quilômetros dali. Foi numa tarde quente de abril, 3 semanas depois de ter chegado ao trailer, que Amélia decidiu explorar melhor o interior. Da estrutura, ela tinha limpado o que estava visível, mas não tinha realmente mexido em tudo. Havia, no canto mais escuro do trailer, atrás da estrutura da cama, uma pilha de panos velhos e trapos que ela tinha deixado ali, sem saber direito o que fazer. Com aquilo, naquela tarde, decidiu jogar tudo fora. Começou a puxar os panos. Estavam duros de sujeira, mofados. Embaixo deles havia uma tábua, solta no chão. Amélia franziu a testa. Será que tinha algum buraco ali embaixo? Precisava verificar para tapar. Ela pusou a tábua e seu coração quase parou. Embaixo da tábua havia um espaço vazio e dentro desse espaço havia uma caixa de madeira. Com as mãos tremendo, Amélia pusou a caixa. Era pesada, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, feita de madeira escura cor. Dobradiças enferrujadas. Ela levou a caixa para fora. Para a luz do dia, sentou-se numa pedra, o coração batendo forte no peito. A tampa estava emperrada pela ferrugem. Amélia teve que forçar com uma faca velha até conseguir abrir. Quando abriu, o ar escapou dos seus pulmões. Dentro da caixa havia cartas, dezenas delas em envelopes amarelados pelo tempo, alguns rasgados nas bordas, outros ainda lacrados. E havia também um caderno pequeno de capa preta, com páginas manchadas de umidade. Amélia pegou o primeiro envelope. Estava endereçado a Vicente Moreira da Costa, Vila de Santa Cruz do Ribeirão. Não tinha remetente. O carimbo do correio estava apagado demais para ler a data. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope e retirou a carta. A letra era delicada, feminina. Meu querido Vicente, faz 3 meses desde que você partiu e cada dia aparece um ano inteiro. Meu coração dói de uma forma que eu nem sabia que era possível sentir. Papai continua irredutível, disse Cu. E se me vir falando com você novamente, me manda embora de casa. Mas eu não me importo, Vicente, eu não me importo com nada além de você. Estou juntando um pouco de dinheiro que consigo esconder. Assim que tiver o suficiente, vou fugir, vou procurar você onde quer que esteja. Vamos começar de novo, longe daqui, longe de todos os que querem nos separar. Não desista de mim, meu amor. Eu vou te encontrar, eu prometo. Só para sempre, Esmeralda. Amélia leu a carta 3 vezes, os olhos marejados. Havia tanta dor naquelas palavras, tanto amor. Ela pegou outra carta, depois outra, depois outra. Todas eram de Esmeralda para Vicente. Todas falavam de um amor impossível, de famílias que se opunham, de promessas de fuga, de um futuro que eles construiriam juntos. A última carta do Massuer. A diferente. A letra estava tremida, as palavras borradas, como se lágrimas tivessem caído no papel. Vicente, papai descobriu tudo, leu as cartas que você me mandou e que eu escondi debaixo do colchão. Ontem à noite, ele me trancou no quarto e disse que vou me casar com o filho do coronel Genuíno. Disse que o casamento já está arranjado e que vai acontecer na semana que vem. Eu tentei fugir essa madrugada, mas ele colocou um guarda na porta. Estou desesperada, Vicente. Não sei o que fazer. Se você receber essa carta, por favor, me ajude. Vem me buscar. Foge comigo. Eu prefiro morrer do que me casar com outro mar.
te amo mais que tudo. Nessa vida, Esmeralda. Amélia fechou os olhos, a garganta apertada. Aquela história tinha acontecido ali, naquela mesma vila há quantos anos a ter. Ela pegou um dos envelopes, tentando decifrar o carimbo. Apagado, conseguiu distinguir apenas 189 segundos. Devia ser 1890 e alguma coisa, quase 50 anos atrás. Ela pegou o caderno de capa preta, abriu na primeira página, era um diário. A letra era diferente das cartas, mais angular, masculina. 1º de março de 1894. Comprei este trailer de um mascate ambulante que estava deixando a região. Paguei tudo o que tinha economizado nos últimos anos. Trabalhando na fazenda do Coronel Ed. Agora tenho um teto móvel. Posso ir para onde quiser. Estou livre. Mas que liberdade é essa sem Esmer? Alda ao meu lado. Que sentido tem ir a qualquer lugar se ela não está comigo? Faz 6 meses desde que ela foi forçada a se casar com Antônio da Fonseca, filho do coronel Genuíno. 6 meses que são como se anos de agonia. Ouvi dizer que ela está grávida, que está vivendo na fazenda dos Fonseca como esposa de Antônio. Eu deveria esquecer, deveria seguir em frente, mas não consigo. Toda noite sonho com ela. Toda manhã acordo e a primeira coisa que penso é no sorriso dela, na voz dela, no jeito como ela dizia meu nome. Acho que vou morrer de saudade. Amélia virou as páginas. O diário cobria vários meses. Vicente escrevia quase todos os dias. Sempre sobre Esmeralda, sobre a dor de tê-la perdido, sobre os planos que eles tinham feito e que nunca se realizaram, sobre a injustiça de ter o amor roubado pela ganância de famílias poderosas. E então, no meio do caderno, uma entrada que fez o coração de Amélia se apertar. 15 de agosto de 1894, hoje recebi a notícia. Esmeralda morreu no parto. O bebê também não sobreviveu. Ela se foi. A única pessoa que eu amei nessa vida, a única pessoa que fazia tudo ter sentido. Não sei como continuar. Não sei se quero continuar. Vou deixar o trailer aqui, nesta clareira escondida, onde eu vinha me refugiar quando a dor ficava grande demais. Vou deixar todas as cartas dela guardadas embaixo do chão. Não consigo carregue-las comigo, mas também não consigo destruí-las. Vou embora amanhã. Vou para longe, para um lugar onde ninguém me conheça, onde ninguém saiba da minha história. Talvez um dia aí. Ou volte, talvez não. Esmeralda, meu amor, se existe algo depois dessa vida, espere por mim. Eu vou te encontrar. Eu prometo, Vicente. Essa era a última entrada do diário. Amélia fechou o caderno com cuidado. Os olhos cheios de lágrimas, aquela história de amor perdido, aquela dor que atravessava décadas, aquelas cartas guardadas como tesouros embaixo do chão, tudo aquilo tinha ficado ali esquecido, esperando que alguém descobrisse, e ela tinha sido essa pessoa. Amélia olhou ao redor da clareira, do trailer enferrujado, das árvores altas que cercavam aquele lugar. Vicente tinha estado ali, tinha dormido. Ou nessa mesma cama, tinha chorado essas mesmas lágrimas. Tinha guardado essas cartas com o coração partido e depois tinha ido embora, deixando tudo para trás. Será que ele estava vivo ainda? Devia ter uns 70 anos, agora se tivesse sobrevivido. Será que algum dia voltou? Será que ainda pensava em Esmeralda? Amélia guardou as cartas e o diário de volta na caixa. Recolocou a caixa embaixo da tábua solta. Não era dela, era de Vicente. Era a memória de um amor que o destino tinha destruído e, de alguma forma estranha, saber que aquele lugar tinha abrigado outro Coras. Um partido fez Amélia se sentir menos sozinha. A descoberta das cartas mudou algo em Amélia. Era como se o trailer não fosse mais apenas um abrigo temporário de última instância. Era um lugar uma história, um lugar onde alguém tinha amado, sofrido, esperado. Ela começou a cuidar do trailer com mais carinho. Lavou o chão de madeira com água e sabão até ele brilhar. Costurou cortinas improvisadas com retalhos de pano que tinha, pendurando-as nas janelinhas. Juntou pedras lisas do riacho e fez uma espécie de calçamento na entrada. Plantou mudas de flores silvestres que colheu na mata ao redor. Aos poucos, aquele caixote enferrujado começou a pecer menos com o túmulo e mais com o lar.
Amélia continuava tentando encontrar trabalho nas propriedades vizinhas. Às vezes conseguia um serviço de um dia, lavar uma trouxa de roupa, limpar uma casa. Pagavam pouco, às vezes apenas com comida, mas era melhor que nada. Numa dessas buscas por trabalho, 3 semanas após encontrar as cartas, Amélia conheceu Dona Bem-vinda. Dona Bem-vinda era uma senhora de cabelos completamente brancos, rosto enrugado como uma passa, mas olhos ainda vivos e perspicazes. Vivia sozinha numa casinha de madeira a cerca de 2 quilômetros do trailer, cuidando de uma horta enorme e de uma dúzia de galinhas. Quando Amélia bateu à sua porta oferecendo serviço, Dona Bem-vinda a examinou, de alto a baixo, sem pressa. "Você é a viúva do João Pedro, que ficou sem casa?" disse ela. Não era pergunta. "Sim, senhora, ouvi falar. O pessoal comenta. Imagino que sim. E você tá morando onde?" Amélia hesitou, não queria mentir, mas também não sabia se devia contar a verdade. "Num lugar na mata, um abrigo que achei." "Ai." Dona Bem-vinda continuou olhando para ela como se estivesse lendo algo escrito na sua testa. Depois suspirou. "Tá precisando de trabalho, sim, senhora? Muito. Pois então, minha horta tá precisando de capina. Minhas costas não deixam mais eu me abaixar direito. Se você fizer um bom serviço, te pago com comida e uns trocados. Aceito? Senhora, muito obrigada." Amélia passou aquela tarde inteira capinando a horta de Dona Bem-vinda. O sol queimava, as costas doíam, mas ela trabalhou sem reclamar. Quando terminou, a horta estava limpa, como um assoalho varrido. Dona Bem-vinda veio inspecionar, assentiu aprovando. "Bom serviço. Volta aqui daqui a 2 dias. Tenho mais trabalho para você." A partir dali, Amélia passou a trabalhar regularmente para Dona Bem-vinda. Capinava a horta, lavava a roupa, limpava a casa, ajudava a colher verduras. Dona Bem-vinda pagava pouco, mas pagava justo. E, mais importante, tratava Amélia com respeito. Foi num desses dias de trabalho, enquanto as duas descansavam à sombra de uma jabuticabeira bebente, com água fresca que Amélia comprou sobre o trailer e as cartas. Dona Bem-vinda ouviu em silêncio, os olhos fixos no horizonte. Quando Amélia terminou, a velha senhora ficou quieta por um longo momento. "Do Vicente Moreira da Costa?" disse ela finalmente, a voz baixa. "Eu conheci esse nome, não ele, mas a história dele." Amélia se endireitou, o coração acelerando. "A senhora conhece?" "Conheço. Todo mundo da minha geração conhecia. Foi um escândalo na época. A filha do comendador Ferreira, Esmeralda, se apaixonou por um peão pobre. O pai dela fez de tudo para separar os dois. No fim, casou ela à força com o filho do coronel Genuíno. A menina morreu de parto, triste demais. E o Vicente? A senhora sabe o que aconteceu com ele." Dona Bem-vinda balançou a cabeça, sumiu. Foi embora logo depois que a Esmeralda morreu. Ninguém mais ouviu falar dele. Uns diziam que ele tinha ido para o sul, outros diziam que ele tinha morrido de desgosto. Ninguém sabe ao certo. "Faz quase 50 anos", murmurou Amélia. "Faz, mas amor não. Esquece, dor não apaga. Você que é viúva deve saber disso." Amélia sentiu a garganta apertada. Ela sabia. Cada noite ela deitava naquela cama dura e sentia a falta de João Pedro. Cada manhã acordava e, por um segundo, esquecia que ele tinha morrido e então a realidade a atingia como um soco no estômago. "Será que ele ainda está vivo?" perguntou ela. "Quem sabe? Se estiver, deve ser um velho de 70 e tantos anos. Será que ele quer as cartas de volta?" Dona Bem-vinda olhou para Amélia com aqueles olhos perspicazes. "Será que ele quer ou será que seria bom para ele deixar o passado onde está?" Amélia não soube responder. O inverno chegou devagar, trazendo manhãs geladas e noites ainda mais frias. Amélia improvisou um fogareiro de entrou do trailer usando uma lata velha e pedras. Mas mesmo assim o frio entrava pelas frestas, pelos buracos que ela não conseguia tapar completamente. Ela pegou um resfriado que durou 2 semanas. Tô seca que rasgava o peito, febre que vinha aí. Dona Bem-vinda fez chá de guaco e mel, mandou Amélia descansar, mas ela não podia parar de trabalhar. Se parasse, não comia. Foi numa dessas manhãs frias de junho,
quando Amélia estava voltando do riacho com um balde de água, que viu um homem parado na entrada da trilha que levava ao trailer. Ela parou, o coração disparando. O homem era alto, tinha ombros largos, cabelos grisalhos, quase brancos, barba curta e rala. Vestia roupas simples, mas limpas, calça de lona, camisa de algodão, chapéu de palha. Devia ter uns 70 anos, talvez 75, e estava olhando fixamente para o trailer. Amélia se aproximou devagar, o balde de água pesando no braço. "Bom dia", disse ela, a voz saindo hesitante. O man se virou. Os olhos dele eram fundos, azuis, cansados. Havia algo neles. Uma tristeza antiga, do tipo que nunca vai embora completamente. "Bom dia", respondeu ele. A voz era rouca, arrastada. "Desculpe a intromissão. Eu estava passando pela região e resolvi vir aqui. Faz muito tempo." Amélia desceu o balde no chão. "O senhor conhece esse lugar?" O homem olhou novamente para o trailer, um sorriso triste se formando nos cantos da boca. "Conheço. Eu vivi aqui há muitos anos, quase 50, na verdade." O coração de Amélia quase explodiu do peito. "Vicente", ela sussurrou. O homem arregalou os olhos. A surpresa evidente no rosto envelhecido. "Como a senhora sabe meu nome?" As pernas de Amélia fraquejaram. Ela teve que se apoiar numa árvore. "Eu encontrei suas cartas, o diário embaixo do chão." "Eu aqui agora." Vicente ficou muito quieto. Por um momento, Amélia achou que ele fosse desmaiar. A cor fugiu do rosto dele. Ele deu um passo cambaleante para trás, a mão procurando apoio numa árvore. "As cartas", ele disse, a voz saindo quebrada. "As cartas dela você encontrou?" "Encontrei. Estão guardadas. Não mexe nelas, só de algumas, porque queria entender onde eu estava mora." "Não, ela se foi", disse Vicente. E não era pergunta. "Esmeralda. Ela morreu há 49 anos. Eu soube no dia seguinte. Vim aqui, guardei as cartas, fui embora. Jurei que nunca mais voltaria. Mas voltei." Ele olhou para o céu, os olhos marejados. "Sou um velho tolo. Achei que se eu voltasse aqui, talvez conseguisse deixá-la ir de vez. Talvez conseguisse fazer as pazes com o passado antes de morrer." "O senhor está doente?" "Não mais que qualquer homem de 75 anos. Mas sei que não me resta muito tempo. Ninguém vive para sempre." Amélia sentiu lágrimas brotarem em seus próprios olhos. "Entre", disse ela, a voz tremendo. "Por favor, entre. As cartas são suas." Vicente hesitou, olhou para o trailer, para Amélia, depois assentiu lentamente. Eles caminharam juntos até a entrada. Vicente parou na soleira, a mão tremendo na maçaneta. Depois entrou. O interior estava transformado, limpo, arrumado, com as cortinas que Amélia tinha costurado. Com o cheiro de limpeza e cuidado. Vicente olhou ao redor, os olhos percorrendo cada canto, cada detalhe. "Está diferente", disse ele. "Está melhor. Tentei deixar habitável. É o único lugar que tenho." Vicente olhou para ela. Então, realmente olhou para ela. "Primeira vez. A senhora está sozinha?" Sou viúva. Fiquei sem casa há alguns meses. Encontrei esse lugar e, bem, era isso ou dormir na estrada. E as cartas, onde estão?" Amélia ajoelhou, levantou a tábua solta, retirou a caixa de madeira e entregou a Vicente com as mãos trêmulas. Ele pegou a caixa como se estivesse segura. Dudou algo sagrado. Sentou-se na cama improvisada. Colocou a caixa no colo, abriu devagar e, quando viu as cartas, quando tocou os envelopes amarelados, Vicente desmoronou. Ele chorou. Chorou como? Amélia nunca tinha visto um homem chorar. Chorou segurando aquelas cartas contra o peito, o corpo inteiro sacudindo com os soluços, a dor de 49 anos vazando por cada poro. Amélia ficou ali parada, sem saber o que fazer. Queria confortar, mas não sabia como. Aquela dor não era dela. Não era algo que ela pudesse curar com palavras. Então ela se sentou ao lado dele, na cama, colocou a mão no ombro dele, não disse nada, apenas ficou ali. Vicente chorou até não ter mais lágrimas. Quando finalmente se acalmou, ele limpou o rosto com as costas das mãos, envergonhado. "Desculpe", disse ele a voz rouca.
Não era a minha intenção. Não precisa pedir desculpa, sei o que é perder alguém. Meu marido morreu há 6 meses. Ainda choro toda noite. Vicente olhou para ela e havia algo novo naquele olhar. Reconhecimento, compreensão. Quanto tempo a senhora está morando aqui? Quase 2 meses. Está sozinha? Não tem família? Tenho filhos, mas estão longe. Annie, não tem como me ajudar. Vicente ficou quieto por um momento, olhando para as cartas que ainda segurava. Não é justo, disse ele finalmente. Não é justo que a senhora tenha que viver assim. Aqui nesse trailer velho, não tem opção. É aqui ou nada. Tem opção, disse Vicente, e havia uma determinação nova na voz dele. Tem sim. Amélia franziu a testa. O que o senhor quer dizer? Eu tenho uma propriedade pequena, mas é minha. Comprei há 20 anos, quando voltei do sul. Fica a uns 10 quilômetros daqui. Tem uma casa simples, mas é uma casa de verdade, com telhado Kenny. Não vaza, com cama de verdade, com fogão. Eu não entendo. Morre lá comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amélia olhou para Vicente, boca aberta, sem acreditar no que estava ouvindo. O senhor está me convidando para morar com o senhor? Estou. Sei que sou absurdo, mal nos conhecemos, mas ele olhou ao redor do trailer para aquele espaço minúsculo que mal protegia do frio. Annie, ninguém deveria ter que viver assim. Eu moro sozinho numa casa grande demais para mim. Há décadas, talvez seja a hora de não estar mais sozinho. Mas as pessoas vão falar, vão dizer. Deixa falar, é. Eu vivi a vida inteira me importando com o que os outros diziam. Foi isso que me separou de Esmeralda. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. O senhor mal me conhece e a senhora mal me conhece. Mas eu sei o que vi nesse trailer. Vi cuidado, vi carinho, vi que a senhora transformou um lugar abandonado em um lar. Isso diz muito sobre quem a senhora é. Amélia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu não sei o que dizer. Diga sim, por favor. Não é caridade, é companhia. 2 velhos solitários que merecem um pouco de paz antes de morrer. E foi assim, naquela manhã fria de junho, dentro de um trailer enferrujado que guardava as memórias de um amor perdido que Amélia Santos, 52 anos, viúva e sem teto, aceitou a mão estendida de Vicente Moreira da Costa, 75 anos. Um homem que tinha passado quase 5 décadas carregando o peso de um coração partido. Sim, ela disse, a voz mal saindo. Eu aceito. A propriedade de Vicente ficava numa colina suave, cercada por campos de capim alto que ondulavam com o vento. A casa era de madeira, pintada de branco, com uma varanda larga na frente e um telhado de telhas vermelhas que brilhavam ao sol. Não era grande, tinha 3 quartos, sala, cozinha e um banheiro com bacia e balde. Mas comparado ao trailer, era um palácio. Havia um pasto com 4 vacas leiteiras, uma horta nos fundos, um galinheiro com mais de 20 galinhas. Havia árvores frutíferas, jabuticabas, goiabas, pitangas. Havia um poço com água limpa, havia um fogão a lenha de verdade, havia camas com colchão. Quando Amélia entrou a primeira vez naquela casa, ela teve que segurar nas paredes para não cair. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Vicente a observava com um sorriso tímido. Não é muito, mas é o que tenho. É maravilhoso, conseguiu dizer Amélia. A voz embargada. O quarto maior ali é meu. Tem outros 2 menores. A senhora pode escolher qual quiser. Amélia escolheu o quarto do meio, que tinha uma janela voltada para a horta. O quarto tinha uma cama de casal com um colchão de palha, um armário de madeira, uma mesinha de cabeceira, paredes limpas, chão de tábuas largas e bem assentadas, uma coxa de retalhos coloridos. Sobre a cama, ela sentou na cama e começou a chorar. Vicente apareceu na porta preocupado. A senhora está bem? Estou, disse ela. Entre soluços. É só que faz tanto tempo desde que eu tive uma cama. De verdade, faz tanto tempo desde que eu tive um lugar para chamar de meu. Agora a senhora tem por quanto tempo quiser ficar. Os primeiros dias foram estranhos. 2 estranhos morando sob o mesmo teto, pisando em ovos, tentando estabelecer limites e rotinas. Vicente acordava cedo antes do sol e ia tirar leite das vacas.
Amélia acordava logo. O depois fazia café, esquentava pão. Tomavam café juntos na cozinha em silêncio, sem saber direito o que dizer. Depois, Vicente ia cuidar do pasto, consertar cercas, alimentar as galinhas. Amélia cuidava da casa, limpava, lavava a roupa. Cozinhava. À noite jantavam juntos ainda em silêncio e depois cada um ia para seu quarto. Amélia se sentia útil novamente, sentia que tinha propósito, mas também sentia uma culpa estranha, como se estivesse aproveitando da bondade de Vicente, sem merecer. Foi numa noite, cerca de uma semana depois que ela chegou, que Vicente bateu na porta do quarto dela. "Posso entrar?" "Pode." Ele entrou, segurando algo nas mãos. Era a caixa de madeira com as cartas. "Eu queria te mostrar uma coisa", disse ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Se a senhora não se importar." "Claro que não." Vicente abriu a caixa, pegou uma das cartas, leu em voz alta. Era uma das últimas que Esmeralda tinha escrito, onde ela falava do sonho. Os que tinha para o futuro: uma casinha simples, uma horta, galinhas, filhos, uma vida tranquila, longe de todos os que tentaram separá-los. Quando terminou de ler, Vicente ficou olhando para a carta, os olhos brilhando. "Durante quase 50 anos, eu guardei essas cartas como se fossem um castigo, como se ler elas fosse uma forma de me punir por não ter conseguido salvá-la. Mas ontem à noite eu percebi uma coisa." "O quê?" "Que ela não escreveu essas cartas para me punir. Ela escreveu porque queria que eu lembrasse dos sonhos dela. E sabe qual era o sonho dela? Isso aqui." Ele apontou ao redor: "Essa casa, essa horta, essas galinhas, uma vida simples, paz." "E o senhor construiu isso?" disse Amélia baixinho. "Construí, mas construí sozinho. Construí pensando que estava me punindo, que não me merecia ser feliz. Mas talvez Esmeralda quisesse que eu fosse feliz. Talvez ela quisesse que eu encontrasse alguém para compartilhar tudo isso." Amélia sentiu o coração acelerar. "O senhor acha?" "Acho. E sabe de uma coisa? Desde que você chegou aqui, essa casa parece menos vazia, parece viva de novo." "Eu também sinto isso", admitiu Amélia. "Fazia muito tempo que eu não me sentia em cá." Sabe, Vicente sorriu e foi a primeira vez que Amélia viu um sorriso verdadeiro no rosto dele. As semanas se transformaram em meses. O inverno deu lugar à primavera. A horta floresceu. As árvores frutíferas eram de flores brancas e rosa. Os dias ficaram mais longos, mais quentes, e a relação entre Amélia e Vicente se transformou também. Começou com pequenas coisas. Vicente ensinando Amélia a ordenhar as vacas. Amélia ensinando Vicente a fazer um doce de goiaba que ele adorou. Os dois trabalhando juntos na horta, plantando tomates, alface, cenoura. As conversas no jantar ficando mais longas, mais áceis, com risos ocasionais. Uma tarde, enquanto colhiam goiabas, Vicente contou sobre sua vida depois que foi embora de Santa Cruz. Tinha ido para o Rio Grande do Sul, trabalhado em Astei. Ânsias, economizado cada centavo. Nunca tinha casado. Nunca tinha conseguido esquecer. Esmeralda voltou depois de 25 anos. Comprou aquela propriedade. Viveu sozinho desde então. "Nunca amei outra mulher", disse ele a voz baixa. "Durante muito tempo. Achei que seria assim até morrer, que meu coração tinha morrido junto com ela." "E agora?" perguntou Amélia. "O coração batendo forte." Vicente olhou para ela. Realmente olhou. E havia algo novo naquele olhar. Algo quente, algo vivo. "Agora eu não sei. Acho que talvez o coração possa aprender a bater de novo, mesmo depois de tanto tempo parado." Amélia sentiu lágrimas brotarem. "Eu também achei que meu coração tinha morrido. Quando João Pedro faleceu, eu tinha certeza que nunca mais sentiria nada. Mas então eu encontrei um trailer abandonado e encontrei um homem que também tinha o coração partido e de alguma forma estranha. Acho que um ajudou a curar o outro." Vicente estendeu a mão. Amélia pegou e ficaram ali, de mãos dadas entre as goiabeiras, dois velhos marcados pela vida, descobrindo que ainda eram capazes de sentir algo além de dor. A notícia de que Amélia estava morando na propriedade de Vicente se espalhou pela vila como fogo em capim seco. As línguas maldosas não demoraram a tecer comentários.
Uma vergonha, disse Dona Terezinha na porta da igreja. Viúva-me, nos de 1 ano, e já está morando com outro homem. Pecado, murmurou o padre Justino, balançando a cabeça com desaprovação. Estão vivendo em concubinato. Aquele Vicente sempre foi esquisito. E se seu Manuel na venda, viveu sozinho a vida toda e agora aparece com uma mulher. Vai ver, ela tá de olho nas terras dele. As fofocas chegaram aos ouvidos de Amélia através de Dona Bem-vinda, que foi visitá-la numa tarde de outubro. Não liga pro essa gente. Fala, disse a velha senhora sentada na varanda da casa de Vicente, bebendo café. Gente que não tem o que fazer, inventa fofoca para a paz. Ara o tempo, mas eles têm razão num ponto, disse Amélia a voz baixa. Nós não somos casados. Estamos vivendo sob o mesmo teto, sei daí. Vocês são 2 velhos, não são 2 criam. Estás fazendo besteira. São 2 adultos que decidiram fazer companhia um pro outro. Não tem nada de errado nisso. Padre Justino mandou o recado que quer falar comigo. Deixa o padre falar. Ele é um homem bom, mas a ver. Hélio demais e preso demais às regras. Mas a pressão social continuou crescendo. Amélia começou a sentir os olhares quando ia à vila comprar mantimentos. As mulheres viravam o rosto, os homens riam baixinho. Até as crianças influenciadas pelos pais gritavam coisas. Quando ela passava, Vicente percebeu que ela estava cada vez mais quieta, mais triste. Numa noite, depois do jantar, ele pegou a mão dela sobre a mesa. O que as pessoas estão dizendo está te incomodando. Está, admitiu Amélia. Não tanto por mim, mas por você. Você morava aqui em paz. Eu trouxe problemas. Você não. O trouxe problema nenhum. Trouxe vida. E se tem gente que não gosta disso, problema é deles, não nosso. Mas o padre pode pensar o que quiser, mas eu tenho uma solução se você aceitar. Bom, ela olhou para ele, curiosa. Que solução? Vicente respirou fundo. Levantou-se, foi até o quarto dele, voltou com algo na mão. Era uma aliança simples de ouro, gasta pelo tempo. Era do meu pai. Disse ele, é a única coisa de valor que tenho. Eu queria saber se você aceita se casar comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Olhou para a aliança, para Vicente, para aquele homem de 75 anos, de cabelos brancos e olhos cansados, que estava oferecendo a ela não apenas um anel, mas uma vida, uma família, um futuro. Vicente, eu tenho 52 anos, já fui casada. Tenho filhos crescidos, não sou mais jovem, e eu tenho 75. Também não sou jovem, mas isso importa, importa mesmo. As pessoas vão dizer que é por interesse. Deixa dizerem, eu sei que não é. Você sabe que não é. É isso que importa. Amélia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Você ainda ama a Esmeralda, sempre vou amar. Mas amor não é algo que acaba quando alguém morre. Amor se transforma. E eu aprendi que posso amar a memória dela e ainda ter espaço no coração para outra pessoa, para você. Eu também sempre vou amar João Pedro. Eu sei isso, não me incomoda. Ele foi seu marido durante mais de 30 anos. Faz parte de quem você é. Mas isso não significa que você não possa construir algo novo comigo. Amélia pegou a aliança. Era pesada, sólida, real. Sim, disse ela, a voz tremendo. Eu aceito me casar com você. O casamento foi simples, aconteceu na igreja de Nossa Senhora da Conceição, numa manhã de novembro, com apenas Dona Bem-vinda como testemunha. Padre Justino celebrou a cerimônia com cara amarrada, mas celebrou. Amélia vestiu um vestido simples de linho branco que Dona Bem-vinda tinha emprestado. Vicente vestiu seu único terno guardado há décadas cá. Cheirava a naftalina quando o padre disse, podem se beijar. Vicente hesitou. Fazia 50 anos desde que ele beijara uma mulher. Mas então Amélia sorriu, aquele sorriso tímido e doce, e ele se curvou e beijou seus lábios suavemente. Era um beijo de velhos, sem paixão arrebatadora, sem fogo juvenil, mas era cheio de ternura, de promessa, de companheirismo. Depois da cerimônia, eles voltaram para casa. Dona Bem-vinda tinha preparado um bolo simples de fubá e feito um assado de carne com batatas.
Comeram os três na varanda, sob o sol quente de novembro, conversando sobre coisas banais e rindo de vez em quando. Quando Dona Bem-vinda foi embora e o sol começou a se pôr, Vicente e Amélia ficaram sentados na varanda, olhando o céu, falaram. Depois Rosa, depois Roço. Acha que fizemos a coisa certa? Perguntou Amélia. Acho, pela primeira vez em muito tempo, acho que fiz a coisa certa. Naquela noite, pela primeira vez, Amélia dormiu no quarto de Vicente, não como amantes, eram velhos demais e cansados demais para isso, mas como companheiros, como duas pessoas que não queriam mais dormir sozinhas, que queriam sentir o calor de outro ser, corpo ao lado, que queriam acordar e ver que não estavam mais sozinhos no mundo. E foi bom, foi simples, foi real. A vida seguiu seu curso. O verão chegou com força, trazendo sol escaldante e uvas torrenciais. A horta explodiu em produção. As vacas deram leite em abundância. As galinhas botavam ovos todos os dias. Vicente e Amélia trabalhavam lado a lado, acordavam juntos, tomavam café juntos, trabalhavam juntos, jantavam juntos, dormiam juntos. Não havia romance novelesco, não havia paixão dramática, mas havia algo melhor. Havia paz, havia companheirismo, havia respeito. E aos poucos, tão devagar que quase não perceberam, havia amor. Não um amor frenético e impossível que Vicente sentiu por Esmeralda, não o amor confortável e seguro que Amélia sentiu por João Pedro. Era um amor diferente, um amor de outono, um amor de quem já viveu muito, sofreu muito e encontrou na companhia um ao outro um refúgio do mundo cruel lá fora, numa tarde de janeiro, enquanto descansavam à sombra de uma paineira. Vicente pegou a mão de Amélia. Sabe, eu passei 50 anos da minha vida sozinho, 50 anos carregando um peso, e então você apareceu. E de repente esse peso ficou mais leve. Eu também carreguei meu peso, disse Amélia, mas agora sinto que posso descansar um pouco. Talvez seja isso que o destino queria, nos fazer sofrer separados para que quando nos encontrássemos, soubéssemos dar valor. Você acredita em destino? Não sei, mas acredito que você entrar naquele trailer não foi acaso. Acredito que você encontrar as cartas não foi acaso. Acredito que eu decidir voltar depois de 50 anos não foi acaso. Era para ser, disse Amélia sorrindo. Era para ser, 2 anos depois do casamento, numa tarde de outono, enquanto Amélia regava a horta, ela viu uma figura familiar vindo pela estrada de terra que levava à propriedade. Era Pedro, seu filho caçula. Ela não o via desde antes de ter ficado sem casa. Já eram mais de 2 anos. O coração de Amélia acelerou. Ela largou o regador e correu ao encontro dele. Pedro estava mais magro, mais barbado, mais velho, mas ainda era seu menino. Pedro, ela gritou, os braços abertos. Ele a abraçou forte e Amélia sentiu lágrimas escorrerem. Mãe, eu soube do seu casamento. Demorei a conseguir tirar uns dias para vir visitar. Não importa, você está aqui agora. Pedro olhou ao redor para a casa bem cuidada, para a horta verde, para Vicente, que vinha vindo do pasto com um balde de leite. Esse é Vicente, meu marido. Vicente se aproximou, estendeu a mão. Vicente Mor. Ira da Costa, prazer em conhecer. Pedro apertou a mão dele ainda, meio desconfiado, mas aos poucos, conforme a tarde avançava e eles conversavam na varanda, a desconfiança foi dando lugar ao respeito. Pedro viu como Vicente tratava sua mãe, viu o cuidado, viu o carinho, viu que ela estava feliz. Mãe, disse ele antes de ir embora no dia seguinte, ou fiquei preocupado quando soube que volta. Estava morando num trailer na mata. Fiquei com tanto medo de que algo ruim tivesse acontecido com a senhora, mas agora vejo que a senhora está bem, melhor do que há muito tempo. Estou, meu filho, estou em paz. O senhor cuida dela, disse Pedro a Vicente, a voz firme. Cuido, pode ficar tranquilo. E Pedro foi embora, mas prometeu voltar e voltou. Trouxe Maria Adelaide numa visita. Ela também ficou surpresa, mas feliz ao ver a mãe tão bem cuidada. 10 anos se passaram desde que Amélia encontrou o trailer abandonado. 10 anos de trabalho duro, mas também de alegrias simples. 10 anos de companhia.
10 anos de amor tranquilo e constante. Vicente agora tinha 85 anos. Amélia tinha 62. Ambos estavam mais lentos, mais cansados. Vicente tinha dificuldade para andar longas distâncias. Ela sentia dores nas costas quando se abaixava muito tempo, mas continuavam juntos, cuidando um do outro, cuidando da propriedade, vivendo numa tarde de agosto, enquanto estavam sentados na varanda hoje. Ando o pôr do sol, Vicente pegou a mão de Amélia. Você me salvo, disse ele a voz baixa e rouca. Eu não salvei nada. Salvo sim. Eu estava pronto para morrer. Eu tinha voltado. Há ele trailer para fazer as pazes com o passado e depois. Depois eu não sei o que faria, mas você estava lá. E de repente, ele tinha uma razão para continuar. Amélia sentiu lágrimas brotarem. Você também me salvo. Eu estava na rua, sem nada, sem ninguém. Achei que ia morrer de fome ou de frio naquele trailer, mas então você apareceu. Acha que Esmeralda e João Pedro estão vendo a Jen? De lá de cima? Acho. E acho que estão felizes por nós. Vicente sorriu. Aquele sorriso suave que Amélia tinha aprendido a amar. Eu também acho. Eles ficaram ali de mãos dadas, vendo o sol descer. No horizonte, dois velhos que tinham encontrado um ao outro. Nos escombros de vidas despedaçadas, dois velhos que tinham construído algo novo com os cacos que sobraram, e enquanto o céu ficava rosa e dourado, Amélia pensou no trailer abandonado. Pensou nas cartas escondidas embaixo do chão. Pensou em Esmeralda e Vicente, separados pelo destino cruel. Pensou em como a vida dá voltas às ranhas. Aquele trailer tinha guardado a história de um amor impossível, mas também tinha sido o começo de um amor possível, um amor de segunda chance, um amor de outono. E isso, Ela pensou, era mais do que ela jamais tinha ousado esperar. E assim termina a emocionante história de Amélia Santos e Vicente Moreira da Costa, uma viúva sem teto e um viúvo do coração, unidos por um trailer abandonado e cartas de amor de 50 anos atrás. Eles provaram que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para amar de novo. Você acredita em segundas chances? Acredita que o destino pode colocar as pessoas certas no nosso caminho, mesmo quando tudo parece perdido? Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. E me conta nos comentários, você conhece alguma história parecida? Alguém que recomeçou a vida depois dos 50 e encontrou a felicidade? Adoro ler suas histórias nos comentários. Até a próxima história. E lembre-se, enquanto houver vida, a esperança nunca é tarde. E demais para recomeçar.